Em meio a todas as artes marciais, desde karatê, judô, MMA ou qualquer outra variante, para mim é a modalidade que pode e realmente muda vidas, que é o catalogado pela primeira vez lá na Sibéria há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Sim, boxe é ridículo de velho, sendo representado por as pinturas da época, mas com o passar dos milênios e séculos, lá para o século IX, praticamente renasceu na Inglaterra. Originalmente sendo praticado por mãos nuas, e os caras praticamente morriam no ringue. Que coisa maravilhosa. E claro que com o passar do tempo, meio que não era muito agradável, não era meio praticável você ficar se moendo na porrada com mão seca, não era a melhor coisa possível, né? Então, obviamente, teve regras básicas que foram criadas, desde as luvas de boxe até onde cada round teria pelo menos 3 minutos e um intervalo de 1 minuto. Coisas básicas do boxe. E com o passar do tempo, várias e várias personalidades moldaram o boxe, tipo Floyd Peterson, um medalhista olímpico de ouro e também o campeão mundial dos pesos pesados mais jovem que temos. O cara era foda mesmo, tem essa foto do caralho dele. Muito pica. E outros que são ainda mais marcantes, tipo o Muhammad Ali, junto com a sua velocidade e carisma e também o seu jeito bastante provocativo, eu diria, que parecia que ele estava praticamente prevendo o futuro e também ser contra a guerra do Vietnã. Inclusive ele foi convocado, mas ele mandou eles tomarem no meio do cu. Ele lutava muito contra a guerra e também a favor dos negros. É um dos ícones da cultura negra. Mas claro que também na ficção temos personagens ainda mais maravilhosos, tipo o Rock, um dos meus queridos. Eu adoro Rock. Eu acho que é um dos personagens mais amados da ficção, não ironicamente, porque a gente acompanha a história dele tanto no boxe, mas também a sua vida pessoal, desde suas derrotas e vitórias. No Ocidente, o Rock ele era uma inspiração de amor ao boxe, mas no Oriente a história muda com a Cheetah no Joy. Onde que nós acompanhamos o jovem problemático e delinquente extremamente violento, também um belo de um filho de uma puta, que é o Joey Yabushi. E um ex-boxeador, Gunpei Dungeon, viu a brutalidade e também a força do moleque e decidiu pegar esse moleque e ensinar boxe pra ele. Caso que saiu de um mero jovem violento para um dos boxeadores profissionais e também um ícone da cultura do boxe, onde que ele apresenta temas bastante pesados até hoje, desde falando sobre como é a vida de um boxeador e também temas como resiliência, propósito e, para mim, o principal, sacrifício. E uma obra carregada de simbolismo inspirou outras obras de esporte. Uma delas que eu irei falar hoje é de Hajime no Ippo, criado por Joji Morikawa. E atualmente é uma das obras com mais quantidades de capítulos, com 1.500 e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 17 se não me engano. Mas originalmente a obra era praticamente um teste final, onde que se desse errado, tudo acabava. Onde que foi contado no volume brasileiro que temos aqui da MPEC, que eu vou deixar aqui na descrição, os volumes que foram lançados até o momento da gravação desse vídeo, que é, se não me engano, até o quarto. E, sendo bem sincero, é muito bom, muito bem feito e mostra como foi o início da criação de Hajime no Ippo, onde que conta que o autor, mesmo com 23 anos, o autor já tinha 3 obras fracassadas. Então seu editor perguntou por que ele não faria uma obra sobre boxe, já que ele amava muito. Então o próprio Morikawa fala que, mesmo que ele amasse boxe,
ele não queria copiar o seu ator favorito. E adivinha quem? Adivinha? Shiba Tatsuya. É o mesmo de Hashita no Joy. Mas por conta de sua situação não muito favorável, então o autor decidiu copiar o seu autor favorito, mas fazendo tudo ao contrário, onde que ele fez o seu primeiro storyboard, onde que mostra que o protagonista tinha cabelo liso, uma extrema diferença. Então em setembro de 1989, na Weekly Shonen Magazine, o primeiro capítulo foi lançado. E prazer, meu nome é Matheus, nós pode me chamar de Senhor Limão. E hoje é um dia deveras especial, porque eu irei falar de, pra mim, um dos meus mangás favoritos que está sendo lançado no Brasil. Muito obrigado, me pega, eu amo vocês. Eu não estou sendo patrocinado, eu só estou dizendo que os caras são muito foda para prometer o louco de trazer uma obra desse tamanho. Então venha comigo para o mundo dos pugilistas em... O Makunochi Ippo, que diferente do Joe, que era um jovem violento, o Ippo era mais educado, gentil e bastante reservado, que tinha as suas responsabilidades de ajudar sua mãe no comércio de pesca de barcos, que foi herdado de seu pai, que infelizmente acabou morrendo, já onde que o mangá não explica como ele morreu. Ele não tem muitos amigos, então ele é praticamente isolado de todo mundo, onde que sua presença solitária acaba sendo fácil para delinquentes. E um desses delinquentes se chama Umezal, esse seu grupo que praticamente faz bullying com o moleque. Um bullying deveras pesado, literalmente espanca o moleque. E o Umezal xinga a mãe do Ippo. E o Ippo pensa em revidar. Então um homem que vê a situação decide ajudar o Ippo. E esse é Mamoru Takamura, um lutador profissional de boxe que levou o Ippo até a sua academia para tratar dos ferimentos. E ele fala que odeia os fortes oprimindo os fracos, mas odeia mais ainda os fracos que não têm a coragem de revidar. E o Ippo sai meio triste, já que nem praticamente foi humilhado, mas vendo a situação do moleque, o Takamura decide ajudar, ensinando como dar um soco. Então, para facilitar, o Takamura faz um excelente desenho. E é bem simples, onde que para dar um soco 100% efetivo, você primeiro precisa bater o pé para se manter firme na base, enquanto você gira o seu tronco ou o seu corpo, e aí você soca para dar o máximo de potência possível, né? Então quando o Ippo vê como o Takamura faz o golpe, ele tenta. Depois de ter ferrado a sua mão, o Takamura entrega algumas fitas de melhores nocautes para o Ippo assistir. E no mangá é bem diferente, onde que as fitas mostram as lutas do lutador Mike Tyson, que conta que na infância do Mike Tyson ele sofria bullying. Inclusive, o próprio autor fala que o Mike Tyson foi a principal inspiração para o Ippo, desde a história, mas também o seu estilo de luta, que depois eu vou falar. Mas por conta de que o anime foi lançado lá pelos anos 2000 e a figura do Mike Tyson não tava lá muito... Não era o exemplo foda, já que ele tinha feito algumas coisas não muito agradáveis, então para evitar isso, eles meio que cortaram essa cena e mudaram. E quando o Ippo volta para sua casa e liga o toca-fitas, ele sente claramente um choque, mas com o passar do tempo, o Ippo começa a sentir um apreço por aquilo. Ele começa a se questionar a si mesmo sobre o que é ser forte. Isso é uma pergunta que percorre a obra inteira. Então quando o Takamura acaba se esbarrando com o Ippo pede para ele se tornar um boxeador profissional. E o Takamura fica muito puto, já que, se ele for para pensar, o Takamura treina que nem um arrombado, um fudido pra cacete o dia inteiro
inteiro pra conseguir se tornar um excelente boxeador. E aí esse moleque que não sabe dar nem um soco tá querendo se tornar um lutador profissional? Que porra é essa? Mas o Ippo literalmente chora pedindo pra ensinar a boxar ele. E também ele queria saber. E ele pergunta ao Takamura o que é ser forte. Então o Takamura, para tentar meio que despistar o Ippo, ele ensina algo que praticamente seria impossível alguém aprender em uma semana, que é para ele coletar no mínimo 10 folhas com a mão, com socos. Então o Takamura vai embora pensando que o Ippo obviamente não ia conseguir fazer isso. Mas o Ippo, ele é um desgraçado, ele é um maldito. Ele se esforça pra cacete a semana inteira. E ele até consegue pegar algumas folhas, pegar no máximo 5. E como ele ainda não estava nem perto de conseguir a quantidade que era necessária, ele começa a pensar como o Takamura socava. E quando ele percebe que o Takamura faz um movimento diferente, ele tenta. Depois de ter passado uma semana, ele se esforçou muito e finalmente conseguiu. E quando o Takamura passa, ele praticamente havia se esquecido totalmente disso. Então o Ippo mostra todo o seu treino. Ele literalmente passou a madrugada inteira treinando. Então o Takamura vê a dedicação daquele pequeno jovem. Então ele decide levar o pequeno Ippo para a academia Kamogawa. E quando o dono da academia chega, ele vê a figura do Ippo e pensa: esse moleque é um profissional? Não, tu tá de sacanagem, né, ô filho de uma puta? Mas o Takamura disse: não, eu confio no meu moleque, eu sei, esse cara vai ser foda. Então, pra testar o Ippo, pra ver se o Ippo vai realmente querer participar dessa loucura, então o Kamogawa decide chamar o Ichiro Miyata, um boxeador considerado praticamente um prodígio por grande parte das pessoas, onde que desde pequeno ele treinava junto com seu pai, que era um ex-boxeador. Praticamente, o Miyata era um cara muito cabuloso. E o Ippo, né, ia ser praticamente ser feito como um saco de pancada. E obviamente o Ippo não tem técnica, ele não sabe correr, ele só sabe dar um jab, ele sabe fazer o golpe mais básico do boxe, que é jab, só. E obviamente o Miyata dá uma surra no moleque, chega a dar dó do bichinho. Mas adivinha, o Ippo, ele não ia decidir tão fácil assim, ele se levanta. 1, 2, quantas forem necessárias, mas obviamente não ia sobrar nada. Então, com um contra-ataque, o Ippo cai finalmente no chão, desacordado. E o Miyata ficou suado, ele ficou na pressão. Então, depois de ter visto a persistência do moleque na academia, então oficialmente o Ippo está na academia Kamogawa. Então, quando o Ippo volta para academia, ele aprende o básico do boxe, a como andar, né, a como controlar o ritmo, a como fazer uma sequência básica de um jab, uma direita, tentando extrair o máximo do Ippo. Então, para tentar a animação do Ippo, então o Kamogawa disse que se ele treinasse por apenas 6 meses, só 6 meses, ele conseguiria derrotar o Miyata. Obviamente, eu fico bastante desconfiado, tipo, o cara literalmente me espancou ontem à noite, tu acha que eu vou conseguir derrotar ele? Não, né? Mas o Kamogawa tinha uma coisa que faria o Miyata ir pra casa do caralho, que é o uppercut. O upper, o gancho, chama do que preferir, é um golpe de baixo pra cima, onde que, dependendo da potência, ele literalmente te fode, já que atinge o queixo. E se atingir o queixo, você praticamente cai, já que seu corpo, jogando de forma bastante assim, quando algo bate no seu queixo, o seu cérebro recebe um impacto. Então, graças a isso, o cérebro começa a bater no crânio, fazendo com que o seu cérebro decida que desligar, que é uma forma de proteção do cérebro. E com esse golpe bastante poderoso, já que o Ippo em si, ele tem bastante força física, mas obviamente ele não tem o resto, tipo,
velocidade, resistência, fôlego, essas coisas. Algo que o Miyata tem de sobra. Mas antes de tudo, ele precisaria entender o estilo do Miyata, como ele luta e como ele age. E no começo o Ippo tenta, ele vê os sparrings do Miyata, só que o Miyata é extremamente rápido, ele termina a luta em minutos. Ou nem isso, em segundos, sei lá. Mas com o passar do tempo, ele começa a prestar mais atenção e começa a ver como o Miyata luta. Então o Kamogawa apresenta o Shadow Box. E é uma técnica que os lutadores utilizam para entender e calcular o outro lutador. Como ele se move, como ele se esquiva, como ele ataca. Como se fosse uma forma de materializar o seu oponente. E quando o Ippo tenta materializar, não dá muito certo. Mas ele tenta e começa a ver realmente o Miyata como se fosse uma sombra, entendeu? Entendendo como o jogo do Miyata é, já que o Miyata, ele foca muito mais tanto em sua velocidade, mas também no seu principal ataque, que é o contra-ataque. Já que explicando de forma bem simples, o contra-ataque em si, o contra-ataque do Miyata é mais para compensar a sua falta de força, já que em geral o Miyata não é tão forte em comparação com o Ippo. Mas ele compensa tudo isso com o contra-ataque. Então, voltando para o Ippo vai comprar algumas botas de boxeadores, só que o cara da loja tenta meter o louco pra cima dele, tentando comprar botas ainda mais caras. Mas o Miyata, o Gold, aparece e ajuda o Ippo a comprar as botas certas, que eram bem mais baratas. Então, os dois conversam um pouco e o Miyata conta a história de seu pai, que quando o seu pai era um boxeador, ele praticamente via como uma inspiração para ele. Mas num dia, tudo isso foi pro caralho, onde que em uma luta, o pai do Miyata acabou quebrando a mandíbula, se tornando impossível dele continuar lutando. Então, graças a isso, ele decidiu se tornar um boxeador no estilo do pai dele e mostrar ao mundo como o estilo do pai dele é extremamente superior. Esse era o objetivo do Miyata e diz que ele nunca perderia para ninguém. Agora, entendendo o porquê que o Miyata luta, o Ippo vai para a sua próxima etapa, que é a velocidade. O cara corre pra caralho, tanto para conseguir resistência, mas também para conseguir fôlego, para aguentar mais rounds e tal, para conseguir minimamente acompanhar o Miyata. E ele treina a resistência do pescoço para aguentar impactos. Puta que pariu, que treino puxado da porra, hein? E o bichinho fica todo fodido. Então, para tentar animar o Ippo, o Miyata faz uma gracinha para o Ippo tentando tirar a sua toalha, só que... E quando ele puxa, o Ippo tem, digamos, algo meio colossal, eu diria. Isso é uma piada recorrente tanto no anime quanto no mangá, mas é uma piada muito forte que o Takama diz, o tamanho dele é desse tamanho. É maravilhoso, é uma piada imbecil pra cara, mas eu acho maravilhosa, é muito foda, não tem como. E o Takamura se desculpa com o Ippo, e para animar um pouco ele decidiu levar o Ippo até um restaurante onde que o Aoki trabalha. Explicando de forma bem simples, o Aoki ele é um personagem junto com outro que é o Kimura, que são meio que o Tico e Teco. São dois personagens que desde o começo eles sempre estão juntos, inclusive desde a história dele, que aparece bem lá na frente, mostra que eles sempre estavam juntos. E são um dos personagens mais maravilhosos, sério. São dois personagens extremamente bons, que tem uma história e tal que é muito, muito foda. E uma coisa que Hajime no Ippo faz muito bem é como que as lutas profissionais, principalmente de mais ou menos de baixa categoria, não dão tanto dinheiro. Então o Aoki tem que trabalhar por meio período. E como o Takamura fala, e algo legal de se falar é que o Takamura, por fato de ser um cara muito alto, tipo 1,85m se não me engano, ele precisa fazer um cutting para se manter no peso médio na categoria, onde ele come bem pouco e não pode tomar muita água, já que a água acaba aumentando o peso dele. E principalmente para ele, já que ele está bastante perto de ser o campeão dos pesos médios do Japão. Isso é bem comum do mundo do boxing, onde que, se você for ver em alguns casos, alguns lutadores ficam bem magros, afetando obviamente tanto o seu corpo, quanto a sua saúde, quanto o seu psicológico. Depois de 6 meses terem se passado, o Ippo finalmente estava pronto para sua revanche com Miyata.
foda. Nossa, que luta do cacete, muito pica. Depois da vitória contra o Miyata, o Ippo fica mó feliz porque os 6 meses valeram muito a pena. E quando ele volta pra academia, o Miyata não está lá. É algo que é bastante incomum, já que raramente o Miyata falta. Meio pensa que era só mas os dias se passam, ele não aparece. Era bem estranho. E o Ippo se questiona o que havia acontecido com o Miyata. Então a garota passa pelo Ippo, cabisbaixo, fica meio triste e tal. Tá mais lento, tá não tendo aquele ban e tal. Obviamente o Kamogawa fica puto pra caralho com isso. Ele disse pra ele acompanhar o treino do Takamura. E o Takamura iria lutar. E nessa luta, se ele ganhasse, ele poderia finalmente concorrer pra lutar e seu desafiante do campeão pesos médios do Japão. Então era uma luta deveras importante. Então o Ippo acompanha o treinamento fudido do Takamura. E no meio do treino, o Ippo fala que se sente meio triste, já que depois da saída do Miyata, ele se sente mais solitário. E o Takamura fica muito puto e pergunta se ele tá treinando para fazer amiguinhos. Então quando eles terminam, o Takamura meio que pede desculpas, mais ou menos, diz que foi meio agressivo com ele e convida para dormir em seu apartamento. E onde que o Takamura mora só tem pornografia. Sério, é tipo pilha assim, ter revista porno. Porra, Takamura. Aí é foda, né? Pra alguém que quer ser um campeão, tu não tem um local muito agradável, né, meu filho? Porra. E a única coisa que o Takamura come é um tomate. Um tomate. E obviamente, pra manter o peso dele antes da luta. E óbvio que o corpo dele pede por comida. E ele fica com a fome do cacete. Mas o Takamura não se rende. Então o Ippo vê isso e se acha um otário. Já que ele vê os esforços e a garra que o Takamura tem. Então, vendo a dedicação e a garra do Takamura, ele volta finalmente até aquela fibra. Então, finalmente chega a luta do Takamura. E, obviamente, o Takamura ganha. Depois da luta, o Miyata aparece e conversa com o Ippo. E diz que, como está bastante perto do torneio dos novatos, para desempatar a luta que eles tiveram, o Miyata promete que na final do torneio eles iriam se enfrentar novamente. E, obviamente, o Ippo concorda com a promessa. Então, os dois se separam com uma promessa extremamente cabulosa. Então, quando o Ippo vai fazer o exame, ele tá meio nervoso e se encontra novamente com aquela garota. E o Takamura meio que percebe o Ippo. O Ippo entra finalmente no ringue para fazer o teste. E ele olha para cima e vê todas aquelas luzes, aquele palco, um sentimento estranho. Então o teste físico começa e é muito fácil. Em comparação com a luta do Miyata, o cara era muito lento. Um dos caras que conversou com o Ippo, que era um dos lutadores que iria fazer um teste, é um cara muito gente fina e iria ser a próxima luta. E o seu oponente era bem assustador. E quando a luta começa, o adversário abaixa seu braço esquerdo e com um chicote, os flickers começam. Os Flickers Jabs é algo que não foi criado para óbvio que pareça, mas sim criado por um lutador lendário chamado Thomas Hardy, onde que ele era chamado de Hitman, assassino, já que o cara era realmente um assassino, ele derrubava as pessoas, o cara era muito cabuloso. E geralmente o golpe era para ser utilizado tanto para dar pressão, mas também para preparar a direita. 2 dias depois, finalmente chega o cartãozinho oficial de boxeadores e o Ippo fica extremamente feliz. E o Mezawa chega para encher o saco do moleque e vê o cartãozinho do Ippo. E vê que ele era boxeador e pensa que ele estava indo para uma academia para se vingar deles. Mas claro que não era isso. Isso tem nenhuma dificuldade.
仕返しとかそんな小さな理由で始めたんじゃないんだ。ボクシングが好きだからプロボクサーになるんだ。 Então eles pensam quem vai ser a primeira luta de estreia do Ippo. Então o seu primeiro oponente vai ser Oda Yusuke. E uma coisa que é muito foda em Hajime no Ippo, que ele desenvolve, mesmo que pouquinho, seus personagens. E que faz você entender o que é personagem. Ele não só brotou analisar, não, você é o próximo oponente, não sei o que. Depois pega, o Ippo ganha e tal. Não, não é bem assim. É bem diferente. Os personagens criados, eles são muito legais, sendo bem sincero. Mesmo eles sendo bem curtinhos, eles aparecem bem de vez em quando, mas mesmo assim isso é muito bom. Você gosta de certa forma dos personagens, ou você sente uma certa empatia com eles. E um desses exemplos é o Oda. Acho que esse personagem seria um lutador promissor, mas por causa de sua arrogância, ele só começa a perder. E ele diz que não, pra que treinar? E quando é pra ele treinar, ele foge do seu treinador e diz: ah, mano, pra que eu vou treinar, mano? Eu sou muito foda, cara. Eu vou conseguir, ó, derrotar o cara, mano. Tá de boa, mano. E obviamente, com essa arrogância idiota dele, a sua namorada disse que, pô, não dá não, né, meu filho? Porra. Então, ele entende o quão idiota ele estava sendo. Então, ele volta finalmente a treinar. E quando chega a luta dele contra o Ippo, tem um sentimento. E ele é bem legal. Mesmo que ele perca, a sua namorada vai conversar com ele e ela vê novamente aquele homem que ela amava e continua com ele. Algo muito bom, que cria uma conexão mais humana com o personagem. Então, finalmente, o Ippo vai para a primeira luta do Torneio dos Novatos, onde que tanto o Ippo estava quanto o Miyata, mas também aquele cara meio psicopata que se chama Mashiba, Kyo Mashiba. E o seu primeiro oponente vai ser Jason Ozoma, que mesmo que ele tem uma cara de mal e tal, e por conta dele ser um homem estrangeiro e negro, que na época era bastante comum ter pessoas estrangeiras, negros e tal no Japão. Então o Ippo fica meio assustado, fica meio cagado. Inclusive tem uma piada muito boa, já que Jason, né? Jason, sexta-feira 13, então o Ippo seria o Fred Ippo, entendeu? Ah, que coisa foda. Yoshi, Big Mara Ippo. それちょっとかっこいいですね。マラはどういう意味なんですか？これでこれ。ロードワークに行って。あ、ちょっと待って一歩。歌マロ一歩ってのはどうだい？ E indo para o Jason, o principal poder era os seus ganchos altamente cabulosos. Mas o próprio Jason era muito gente fina, era um querido praticamente. E mesmo que ele seja estrangeiro, a academia era muito gentil com ele e confiava que ele ganhasse o torneio. E promete para sua mãe que ele compraria novas luvas. Então ele parte. E o Ippo precisa ser rápido para conseguir desviar dos golpes do Jason. Então o Takamura começa a fazer o seu treino para ajudar o Ippo naquele sentido de ajuda. Mas sem nenhum avanço, o Ippo olha para um parque e vê algumas barras. Então ele pensa, que tal eu testar meu balanço, minha esquiva? E ele começa a entender como funciona o ritmo. E com velocidade, cada vez ele passa uma barra, mas acaba esbarrando na segunda, que era mais baixa. E junto com os treinos do Takamura, o cara tenta, e ele consegue finalmente desviar numa precisão maravilhosa. E finalmente consegue, porra! Então a primeira luta do Torneio dos Novatos começa, e mesmo nervoso pra cacete, ele não se acovarda e parte para mostrar todo o seu treino. E no meio da pesagem, o Ippo conversa com o Jason e vê que o cara é muito gente fina. E diz que a luta dele vai ser bem animal. Então os dois entram no ringue e com o tocado gongo, a luta começa.
Mesmo tendo vencido, o Ippo mesmo assim agradece ao seu lutador, mostrando respeito para ele. E o Ippo depois vai assistir a luta do Miyata. E obviamente o Miyata ganha. E também o Mashiba também havia ganhado a sua luta. E ele havia deixado o cara sair numa maca. E a sua próxima luta seria contra Kobashi. Todas as suas lutas, o cara ele ganhava por pontos. Então todo mundo pensa que seria uma luta fácil até. Então eles decidem pensar na próxima luta, que era talvez o lutador Hayami, com uma combinação que ele chama Shotgun, uma sequência matadora. E como eu tô resumindo, aí caso você pense, eu tô resumindo bastante coisa, mas entre essas lutas e tal, para não deixar muito repetitivo, sempre tem algum episódio para tentar acalmar e deixar o ritmo um pouco mais de boa, digamos assim. Porque só luta, não, acho que o ritmo iria ficar ruim, não faria muito sentido. Já que o Ippo ia ficar só lutando, não, né? Então tem alguns episódios que são muito tranquilos, muito de boas. Então o Ippo tava muito preocupado com o Hayami e com a sua sequência muito ferrada. Então o Takamura, o Aoki e o Miura decidem ir até um acampamento de treino na praia. Aquele famoso episódio de praia. Só que é tão divertido acompanhar esses personagens. E esse episódio é tão leve, é tão de boa, é muito foda. E não é inútil, não é um episódio inútil com filler. Já que o Ippo aprende que não era só a praiazinha e tal, não, era treino mesmo. Os caras estavam se esforçando pra cacete mesmo. Então, para tentar o shotgun, os ataques simultâneos do Hayami, para tentar melhorar a percepção e também a reação do Ippo, junto com a sua velocidade, obviamente. E tem uma cena maravilhosa que o Ippo tava praticamente ser feito como burro de carga para os três irem atrás de mulher. É maravilhoso esse episódio. E quando eles voltam, tinha alguém observando eles. E era o Kobashi. E observando o Ippo. A principal estratégia do Kobashi era estudar os seus oponentes, como eles atacam, como é o ritmo deles, para manipular a luta, potencializando seus pontos na partida, fazendo ele ganhar por pontos. Mesmo que eu, obviamente, odeio isso, né? Porra, o cara só usa Clint, que é meio que agarrar o seu inimigo pra você não cair ou pra tentar parar algum golpe. Ele ganha por isso, é uma porra. Mas o cara, ele é muito inteligente, por incrível que pareça. E quando a luta finalmente chega e começa, ele manipula o ritmo inteiro da luta, fazendo o Ippo se esforçar muito, sem conseguir dar um único soco. Mas em um momento, o Kobashi acerta sem querer o Ippo. E ele sente uma sensação estranha. Então ele decide simplesmente abandonar toda a sua estratégia. E graças a isso ele vai pra cima do Ippo com tudo. E graças a isso o Ippo finalmente consegue acertar ele. E claramente o Kobashi perde. Força bruta, né? Mas ele perde por muito pouco. Onde que só tinha apenas 3 segundos, mas o Kobashi acaba perdendo por nocaute, não conseguindo levantar. Uma luta bem legal, mostrando como o boxe não é só soco, mas sim muita estratégia, onde que inclusive chama o boxe de xadrez dos esportes, onde você pode ganhar de alguém que é, na teoria, bem mais forte do que você. Então, graças a isso, o Ippo consegue finalmente ir para as semifinais. E a estratégia contra o Hayami era simples, o counter ou contra-ataque. O ataque que o Miyata utiliza para equilibrar a força, então imagina o Ippo usando a potência que seria. Então o principal é conseguir ver os ataques e aumentar a sua defesa para conseguir atravessar facilmente, e com a ajuda do Aoki para ajudar o Ippo a perceber como é o shotgun. E uma coisa que o Ippo acabou percebendo no shotgun, onde que quando ele utiliza o ataque, no final sempre tem um gancho para finalizar. E mesmo doente, o Ippo continua se esforçando, continua. E nesse meio tempo tem algumas complicações na escola do Ippo, onde que o seu professor conversa com o Ippo sobre o esporte, o que ele está fazendo, sobre um futuro melhor para o Ippo, já que o Ippo em si tem ótimas notas, ele poderia ir para uma faculdade muito boa, mas o Ippo decide que ele quer ser um boxeador profissional, ele quer seguir esse sonho dele. Então o professor entende a sua decisão e diz que caso ele mude de ideia, ele sempre estaria ali para ajudar. Eu acho essa coisa muito foda, sendo bem sincero. Algo muito importante de se falar é sobre
o Mezawa, onde que, com o passar do tempo, ele começa a ver as lutas do Ippo. A primeira, na sua estreia, ele vê que o Ippo se tornou um boxeador. Ele tenta conversar com o Ippo, só que do jeito dele e tal. Então, com cada vez lutas, vê o esforço que o Ippo faz, onde que mesmo que ele seja nocauteado, ele se levanta, e ele começa a ter um grande respeito pelo Ippo, porque ele também gosta de boxe. Então ele começa a torcer por ele. Ele começa a ir lá, junto com seus amigos, que também faziam bullying com o Ippo, para torcer para ele, para dizer para ele ganhar e não ousar perder. Eu acho muito foda que é essa mudança desse personagem, que é muito, muito foda. E futuramente fica melhor ainda. Ele se torna um dos melhores personagens do anime, sério mesmo. E indo para a luta, se o Ippo ganhar, ele finalmente poderia estar no final do torneio. E ter alguém tão forte o deixa nervoso, mas ele lembra da sua promessa que ele fez com Miyata. Então ele vai rumo à sua luta. E mesmo que grande parte da plateia sendo fãs do Hayami, que eram mulheres, que gritam ameaçando o Ippo, dizendo que se ele machucar o queridinho Hayami, o Ippo iria levar uma facada. E dessa forma bastante ameaçadora, o Ippo vai pra cima. E a luta seguinte seria a luta do Takamura para finalmente ele conseguir seu desafiante para enfrentar o campeão japonês dos pesos médios. E o Ippo queria ir, mas o Takamura disse: ó, tu não vai não, tu vai descansar, pô. Tu não vai não. Mas claro que o Ippo não obedece e vai. E mesmo todo fodido, todo ferrado o bichinho, o Ippo grita para o Takamura não ousar perder. Então o Takamura se levanta depois de um nocaute. Depois da luta, com o cinturão na mão, o Takamura vê o esforço do Ippo e agradece. Alguns dias se passam, a luta do Takamura e o Mashiba, sim, o Mashiba conseguiu chegar bastante longe, mas claro que o Ippo acredita que o Miyata vai ganhar, já que com velocidade e com a
puta precisão e com técnicas e com bastante experiência, o Miyata tá com sangue nos olhos e vai pra cima mesmo. Então o Ippo vai conversar com o Miyata, perguntar como ele estava e tal. Então o pai do Miyata aparece e entrega uma mensagem do Miyata, pedindo desculpas por não conseguir cumprir a promessa. Mas o Ippo sabe que foi injusto. E agora o pé do Miyata estava quebrado. E agora era algo bastante pessoal. Alguns dias se passam e o Ippo vai comprar um lanche, né, pra comer no meio da corrida. Ele acaba se deparando com a garota da bicicleta. E ele fica toda ai, como ela é bonitinha, ai, fica todo viado. E ela percebe os machucados do Ippo e o questiona. Então o Ippo fala que ele fazia boxe e tal. E ela questiona se o boxe era legal. いやまあその痛かったりするけどやっぱり楽しいですはい E o Ippo aproveita a oportunidade pra contar a sua luta contra o Mashiba e começa a cagar em cima do Mashiba, dizendo que ele era meio bizarro e também que era um filho de uma puta. Mas a garota defende o Mashiba. 兄のこと悪く言うのやめてください。
兄のことよく知らない人がどうしてそんなこと言えるんですか？なんでみんな兄のこと悪者にするんですか？ Depois do Ippo ter levado um choque por fato da garota que ele achou bonita, era a irmã da principal pessoa que ele mais odiava, isso não é exagero meu, tá? Porque o Ippo, depois da luta, ele vai treinar e esse sentimento de tristeza se torna raiva. A ponto que ele tava treinando no saco e tal, dando alguns socos, mas o Takamura percebe que desde quando ele havia saído para correr e tal, que é o que, 1 hora correndo, o Ippo continuava socando sem parar, uma sequência infinita. E quando ele tira as luvas, まったく無茶な叩き方しようってか。骨には異常ないようで。だがこれじゃしばらく見 então o Ippo vai contar o segredo para o Takamura sobre a irmã do Mashiba. Mas o Takamura, ele é um filho de uma puta e conta pra todo mundo. E todo mundo vai até a loja da garota pra ver como ela era. E eles começam a elogiar, dizendo que o Ippo tem um bom gosto. Um bando de desgraçado. Porra, Takamura, o cara é um cuzão mesmo. E nisso o seu Fuji acaba aparecendo e conta sobre a história dos irmãos, onde que há 3 anos atrás os pais do Mashiba foram mortos num acidente de carro. E depois do acontecimento, o Mashiba acabou ficando bastante violento e consequentemente ele acabou indo para um reformatório. E depois disso, ele precisava de um emprego para sustentar a sua irmã, né? Mas com o seu histórico violento, o Mashiba sempre era demitido. Então por isso, ele entrou no boxe. 日本新人王になれば日本の10位にランキングされる世界チャンピオンになれば大金が手に入る。その時世間の奴らは俺たちをどう見ると思う？お前は何の心配もいらない。生活のことも学校のことも何も心配いらない。 E o Ippo tem uma desvantagem em relação ao Mashiba, onde que o Mashiba ele era bem grande. E por conta dessa diferença, tanto em largura quanto em altura, o objetivo seria avançar com tudo, sem dar espaço para o Mashiba dar os seus flickers. Onde que, por conta de ter que abaixar o seu braço para conseguir dar os flickers, deixa muito exposto a sua defesa, fazendo com que seja muito mais fácil avançar e dar soco. Então, com essa pequena desvantagem, o Ippo iria se apoiar 100% nela. Agora, com tudo feito, a estratégia montada e aperfeiçoada, a final do torneio dos novatos chega. No canto vermelho, utilizando o estilo Hitman e seus flickers destruidores Ryo Mashiba. E no canto azul, se utilizando do estilo Wing Fighter com a direita avassaladora Makunouchi Ippo.
Ippo finalmente consegue. Agora ele é campeão dos novatos do leste. O Ippo começa a chorar, eu começo a chorar, o Kamigawa olha com orgulho e para mim, o início de Hajime no Ippo se encerra. E aí, meus companheiros, ignora minha cama. Se você perceber, ela tá meio rosada, porque ela é rosa mesmo, ignora. Eu tô orientador, sabe? Eu não sei se eu coloco o óculos, porque senão... Você acredita? Colocar com a mão, fica refletindo tanto o monitor quanto a ring light. Aí fica com muita cara de som. Mas continuando, eu vim aqui no final do vídeo pedir desculpas por demorar pra postar vídeo. Aconteceu algumas coisas meio parei de trabalhar por um tempo e tal, então tô meio pra baixo, mas eu vou voltar, já tô com o roteiro pronto, já gravei ontem um vídeo, começar a escrever e tal, vai voltar tudo ao normal. Então, vindo aqui no final, eu falar as conclusões aqui. Muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado muito, porque esse vídeo é grande pra caralho, eu acho difícil qualquer pessoa que tenha minimamente tempo pra assistir esse vídeo inteiro. Mas se você chegou até aqui, eu agradeço muito a você. Sério, mano, você é foda. Uma coisa muito importante, a Hajime no Ippo é a minha obra favorita, porque se eu passei horas editando, passei 2 semanas editando esse vídeo, ainda não acabei, eu tô fazendo esse trecho porque o finalzinho da gravação corrompeu, então tenho que regravar isso, é bem triste. Mas, falando um pouco mais sobre a obra ela é maravilhosa. Até hoje ela é muito, muito boa. A animação, ela é consistente, tem algumas que são mais menos animadas e tal, e algumas são mais animadas, normal. Mas quando é cena de luta, os efeitos sonoros são muito bons, e as músicas. Durante toda a duração do vídeo eu colocava músicas dessa série, e as músicas são muito boas, são bem variáveis e tal, e desde a abertura, que é muito boa, de toda essa abertura, mas também todo esse mundo de boxe e tal, é maravilhoso. E no final das contas, ele não fala nem sobre boxe, mas sim sobre a vida. Sobre como vai ter situações em sua vida que você vai se fuder pra caralho. Eu tô meio que mais ou menos nessa situação, mas como o Hajime no Ippo já fala que é pra você se levantar e se superar, pô. Levante-se, imundo, incompetente. E também é uma obra que me inspira bastante até hoje, já que é uma obra que não só me fez ter um apreço maior pelo boxe, mas também ter um carinho muito especial por toda essa obra também. Desde essa obra, e essa obra me fez conhecer outras obras de boxe e de esporte, como a Ashita no Joe, que se tornou praticamente um dos meus mangás favoritos. Não, ironicamente, é uma das minhas histórias favoritas. Eu amo. E algum dia, se me der vontade, eu posso fazer um vídeo contando a história completa, dizendo por menores o quão maravilhoso isso é. Mas essa é uma das obras que me motiva bastante. Eu adoro essa obra. Essa obra merece todo o seu reconhecimento. E por agora, mesmo que a obra tenha parado na gravação desse vídeo, já faz uns 5 meses que a obra não tem nenhum capítulo novo, e ela parou no meio de uma luta muito forte, que eu não vou dar spoiler. E é uma luta muito foda e parou no meio, uma parte que é muito importante. Então, por favor, Murikawa, volte aí desenhar, por favor, eu te peço. Mas agora eu, se não me engano, já publicou alguma coisa no Twitter dele pra dizer que tô desenhando e tal, tô planejando aqui e tal, e mostrar algumas páginas de rabiscos e tal.
E então ele tava voltando aí, ele vai voltar. Essa obra não só me influenciou na minha vida pessoal, mas também me fez ter interesse por escrever, desde a escrita, mas também por outras coisas da minha vida. Tipo, esse canal, eu li, o primeiro vídeo desse canal deveria sobre ser essa obra, não logicamente, iria ser meu primeiro vídeo. Só que eu desisti, porque, muito grande e tal, eu não sabia editar na época, eu também não sei, não sou o melhor de todo mundo, mas eu tô aprendendo, tá ligado? Agora eu sei um pouquinho de coisa e tal, um pouquinho. Mas também essa obra, ela é até hoje muito, muito boa. Ela me influenciou bastante, sério mesmo. E não só isso, mas também me fez ter um carinho sobre a criação de conteúdo. Já que eu comecei a criar porque eu não tinha nada pra fazer. E quando eu comecei a ter gosto pela coisa, eu comecei a ter um carinho. Diversas vezes eu já pensei em vou parar porque não tá valendo a pena, mas aí eu tô continuando. E isso me motiva muito. Vocês que comentam alguma coisa, vocês me motivam muito disso. Por que não faz tal filme? Por que tal coisa no vídeo e tal? Me ajudando, me dizendo como melhorar e tal. Isso pra mim é muito bom. É sério mesmo. Porque pessoas desconhecidas da internet, você simplesmente ir lá dizer, digitar, se dá o trabalho de digitar e postar dizendo o que você acha sobre a obra, é algo que pra mim é meio... Tá ligado? E também outras obras que também me influenciaram, como outros canais e tal, como o canal do Piscine. Tomar velho barreiro não era o bastante. Eu também comecei a enfiar as garrafas no meu... Skinwalker, chamo do que preferir. É um canal que eu tenho muita inspiração, porque inclusive o Hajime eu conheci por ele, por conta de, acho que uma menção dele, que ele mencionou o Hajime, eu pensei, que é isso? E aí eu fui lá e conheci a obra e tal, por conta do seu canal antigo. E também outros canais que não tem nada a ver, tipo o Aloshank. Parando pra pensar agora por R$40, eu podia ter pagado um pouquinho. Que é um canal que não posta vídeo, mas é um vagabundo. Não vá lá no canal dele, não vá lá. E também um canal chamado Pluto Viajante, se não me engano, que é um canal de filosofia que passa um ano sem postar vídeo. Não, ironicamente, ele não posta vídeo mais. Ele não posta vídeo. É inacreditável isso. O cara passou literalmente um ano sem postar vídeo quando ele lança só pedrada. O cara é muito bom. E esses três canais não tem nada a ver um com o outro, mas eles influenciaram a minha vida pela minha criação de conteúdo. Um pela comédia, pelo estilo de como contar uma piada e tal, e o outro a simplicidade de um conteúdo, que se você criar um conteúdo mais simples, seria muito mais acessível e daria melhor para você falar, introduzir essas piadas, que é o canal do Piscine, e também a filosofia que eu sempre gosto de deixar em algum vídeo ou outro, e foi baseado no Luto Viajante, que também me apresentou a filosofia e tal, e também esses três canais me influenciaram a criar essa obra. Então, quando eu comecei a escrever o roteiro de Hajime no Ippo, eu desisti, e agora, vendo depois de mais de um ano, vendo eu falando sobre essa obra, é algo muito especial para mim. Sério mesmo, e obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado, sério mesmo. Então eu terei aqui, mas antes de deixar a mensagem do vídeo, eu estou jogando Dark Souls. Está sendo uma experiência deveras estressante.